Graças a paz, irmãos. Eu gostaria de convidar que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. No livro dos Juízes, capítulo 3, faremos a leitura do versículo 7 até o versículo 11, que nos dizem assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu à peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Irmãos, agora, após nós vermos nas meditações anteriores versículos, né, e os dois primeiros capítulos, que são principalmente resumos de tudo aquilo que ocorre no livro todo, agora a gente vê algumas narrativas específicas de opressões e livramentos aqui nesse livro de Juízes. O ciclo é sempre o mesmo. O pecado, que leva então à opressão, a opressão que leva ao clamor, o clamor que leva à libertação e a libertação que traz um período de paz. E então tudo recomeça novamente. Hoje eu gostaria de trazer dois ensinos aqui que esse texto nos traz. O primeiro, irmãos, é o ensino da tragédia do pecado. Versículo 7, versículo 8 vão nos mostrar isso de forma clara. Vejam que tudo começa com o esquecer de Deus. Mas a palavra esquecimento aqui não significa apenas aquele sentido de não se lembrar de algo. Não é simplesmente um efeito no cérebro de perder a lembrança, mas é principalmente o significado teológico de ignorar os mandamentos de Deus. Conforme a gente vê principalmente no texto em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, no qual o Senhor diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Deus havia dado o ensinamento aqui a Moisés, em Deuteronômio, de que se esquecer dele é não cumprir os seus mandamentos. Se esquecer de Deus é simplesmente não obedecê-lo quanto aos seus ensinos. E veja aqui também, lá no versículo 19 de Deuteronômio 8, ele fala: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Esquecer-se de Deus também significa adorar e buscar outros deuses. Irmãos, veja que quando Moisés traz essa exortação de Deus ao povo em Deuteronômio, Deuteronômio já era essa nova geração que estava para entrar na terra prometida. Então, era uma exortação até em certo ponto recente para aquele povo. Eles ouviram a voz do Senhor a respeito de não o deixarem, de não desobedecerem, de não ignorarem os seus mandamentos. Ele havia falado, portanto, tanto com Moisés como com Josué também, que foi o substituto de Moisés, e a gente vê no livro ali de Josué. Então eles abandonaram aquele que lhes deu a herança prometida. Eles acabaram por se esquecer e por ignorar aquele que lhe deu vitória para a entrada na terra prometida. E esse princípio de afastamento, de, do esquecimento, é que então traz a tragédia do pecado. É daí que se começa, então, o que em versículo 7 fala como fazer o que é mal perante o Senhor. E então a gente vê no restante desse versículo que fazer o que é mal perante o Senhor, esquecer-se, ou seja, desobedecer o mandamento, ignorar o ensino do Senhor, acaba, como consequência, levando o povo à idolatria. Fala que eles então renderam culto
aos Baalins. Baalins aqui, irmãos, é uma forma plural da adoração a Baal. Ele coloca no plural porque em vários povos a adoração era feita de formas variadas, de formas diferentes. Era um deus cananeu, um deus da tempestade. Então, quando ele fala que eles adoraram a Balaim, está falando que eles abandonaram o Deus que os fez passar pelo Mar Vermelho. O Deus que mostrava a sua glória através de trovões e de relâmpagos ali na aparição do monte, para seguir um falso Deus da tempestade. A consequência disso, irmãos, é que o pecado acende a ira de Deus, como está no versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Isso nos leva, irmãos, justamente à maldição daquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 19 e 20, no qual o Senhor falou que se eles andarem após outros deuses, servirem e adorarem, eles pereceriam. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porque não quiseste obedecer à voz do Senhor, teu Deus. O pecado sempre vai acender a ira de Deus. E é por isso que o versículo 8 nos fala que é o Senhor que os entrega nas mãos do seu inimigo, aqui no caso de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. É Deus que entrega o seu povo à consequência do pecado. Da mesma forma, posteriormente, a gente vê Deus falando e exortando através dos profetas que isso aconteceria em Samaria. Deus entregaria Samaria nas mãos do Império Assírio em 722 a.C. Posteriormente, também através dos profetas, Deus entregaria o seu povo, o povo ali de Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor, que de fato aconteceu em 586 a.C. Temos que entender que o pecado sempre leva à escravidão. Como disse o Senhor Jesus em João 8,34, todo que comete o pecado é escravo do pecado. Mas se por um lado nós temos esse ensino a respeito da tragédia do pecado, por outro lado nós temos o ensino da alegria da salvação. Versículo 9 até o 11 vai nos mostrar isso. Bom, se a opressão tem algum benefício, o único benefício que ele nos dá é mostrar a nossa real situação. A opressão dá um tapa na nossa cara para que a gente acorde para a realidade. O sofrimento causado pela desobediência a Deus nos faz acordar para a vida. Veja que os que esqueceram de Deus aqui, eles, pelo sofrimento, se lembraram que havia um Deus que os livrara da mão do Egito, que havia cuidado deles por toda a peregrinação no deserto. Havia um Deus que eles podiam então recorrer, que era o Deus dos seus pais. E aí nós podemos lembrar a palavra de Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 13, que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus então ouve o clamor do seu povo. E ele então levanta o Salvador, o libertador aqui no caso do juiz. É uma ação divina, a salvação, a libertação. É uma ação divina que usa um instrumento humano. E no caso aqui ele usa Otiniel, que já havia sido apresentado lá no capítulo 1, versículo 11 e 15, mas também lá no livro mesmo de Josué também. Mas o interessante, irmãos, é que esse primeiro juiz, esse primeiro libertador, ele era da tribo de Judá. E nas narrativas aqui do livro dos Juízes, é o único juiz em que não se menciona nenhuma falha específica dele. Ele nos aponta para o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E o resultado da libertação, que nos fala aqui o versículo 11, ou melhor, o fato mais importante que a gente pode ver aqui, irmãos, é que Otiniel, ele é revestido pelo Espírito Santo para julgar e libertar. Versículo 10 fala que veio sobre ele o Espírito do Senhor. E ele julgou a Israel. Ele saiu à peleja e então trouxe a libertação. Esse revestimento do Espírito nos leva àquilo que o profeta Isaías menciona no capítulo 61, quando diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.
Esse texto de Isaías foi o mesmo texto que o Senhor Jesus trouxe e leu na sinagoga logo após a sua tentação lá em Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18. Jesus é o grande libertador, o grande juiz do seu povo. E o resultado da libertação que nos fala aqui o versículo 11 é a terra ficar em paz durante 40 anos. O resultado da libertação é a paz, é a justiça que vem pela obediência ao Senhor. Aqui, irmãos, é o fato de que Otiniel ele levava o povo a se lembrar dos mandamentos de Deus e ele julgava o povo com base nos mandamentos. E essa comparação do tempo aqui de 40 anos, comparando com os 8 anos de opressão, 40 anos de paz e 8 anos de opressão, é para mostrar que a graça sempre vai superabundar sobre a opressão, sempre vai abundar sobre o pecado. Que Deus abençoe o nosso coração com essa meditação de hoje e que a sua graça venha nos revestir diariamente. Amém. Oremos nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, louvando-Te, adorando-Te, porque embora sejamos pecadores, Senhor, Tu nos enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos libertar do nosso pecado e para nos trazer, Senhor, justiça, paz no Teu Espírito Santo, para nos trazer não apenas 40 anos de paz, mas nos trazer uma eternidade junto a Ti em completa salvação, em completa paz e alegria. Vivifica o nosso coração, fortaleça o nosso coração para que ele jamais se esqueça de Ti, jamais se esqueça dos Teus mandamentos e jamais sofra a consequência do pecado. É o que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.